Eu não queria que você descobrisse dessa forma. Vai! O episódio começa com um flashback do dia da explosão do acelerador de partículas. Os irmãos Mardon estão fugindo em um avião após serem perseguidos pela polícia. Quando a explosão, acontece uma onda de energia atinge a aeronave. O avião é destruído, mas Mark Mardon sobrevive e ganha poderes capazes de controlar o clima. Um ano atrás. Anda logo, Clyde! No presente, Barry Allen está tentando seguir em frente com sua vida amorosa e está namorando Linda Park. Eles saem para jogar boliche, mas acabam encontrando Iris West e Ed Town. Durante o encontro, fica evidente que ainda existe um sentimento forte entre Barry e Iris. A Linda percebe os olhares entre os dois e começa a se sentir desconfortável. Ed também nota a situação e o clima entre todos fica estranho depois disso. Pergunta a mesma coisa. Enfim, esporte ou hobby, eu ainda sou melhor do que você. Enquanto isso, Mark Mardon retorna a Central City em busca de vingança. Ele invade o necrotério para descobrir quem matou seu irmão Clyde. Utilizando seus poderes climáticos, cria ventos fortes e uma tempestade dentro do prédio. Depois de descobrir que Joe West foi responsável pela morte de Clyde, decide que vai fazê-lo pagar. Ao mesmo tempo, Cisco Ramon continua desconfiado de Harrison Wells. As suspeitas aumentam depois das conversas com Joe Cisco. Começa a revisar gravações antigas e percebe várias inconsistências envolvendo o flash reverso. Aos poucos, ele passa a acreditar que Wells pode estar escondendo algo muito maior do que todos imaginavam. O Flash chega ao local para impedir o ataque. Barry corre para salvar os funcionários e tenta capturar Mardon, mas o vilão consegue escapar usando seus poderes. Joe, Barry e Ed analisam a cena do crime. Barry percebe marcas de granizo e água espalhadas pelo local. Com isso, ele conclui que o assassino é Mark Mardon, irmão de Clyde. Ao ouvir uma gravação deixada pelo médico legista, eles confirmam a identidade do criminoso. Joe entende que agora está sendo caçado. O detetive West foi quem atirou nele. Joe West matou seu irmão. E ele vai pagar pelo que fez. No laboratório, Cisco apresenta um equipamento capaz de absorver os poderes climáticos de Mark Mardon. O aparelho recebe o apelido de Wizard Wand. Todos acreditam que essa pode ser a única maneira de derrotar o meta-humano. Barry acompanha Joe de carro. Durante a viagem, o tempo muda repentinamente. Ventos violentos e granizo começam a atingir o veículo. Mark Mardon surge atrás deles usando seus poderes. Pouco antes de um raio destruir o carro, Barry usa sua velocidade e tira Joe do local. O carro explode segundos depois. Joe percebe que o inimigo está ficando cada vez mais perigoso. Sua vida. Cara, tá chovendo pra valer. Tá mesmo. Morto. Enquanto isso, Iris continua investigando Harrison Wells. Ela conversa com o jornalista Mason Bridge, que apresenta várias provas suspeitas envolvendo o desaparecimento de Simon Stagg. Iris começa a acreditar que Wells pode estar escondendo algo muito perigoso. Barry não quer acreditar nessas acusações porque considera Wells um amigo e mentor. Já Joe continua desconfiando dele. Mais tarde, Mark invade a delegacia para tentar matar Joe. Os policiais tentam impedir o ataque, mas os poderes dele são fortes demais. Joe usa o equipamento criado por Cisco, porém não consegue derrotá-lo. Mark cria uma tempestade dentro do prédio e lança um poderoso raio na direção de Joe. No último instante, o Capitão Singh entra na frente e acaba sendo atingido pelo ataque. Ele cai gravemente ferido. Barry chega rapidamente como Flash. Utilizando o aparelho criado por Cisco, ele consegue interromper a tempestade e impedir que a situação fique ainda pior. Mark consegue escapar antes de ser capturado. Flash leva Singh para o hospital em alta velocidade. Os médicos informam que o estado dele é grave. Joe fica revoltado com o que aconteceu e caçar Mark sozinho. Barry tenta convencê-lo a esperar um plano melhor, mas Joe está determinado a acabar com a ameaça. No laboratório, a Caitlin Cisco continua investigando Harrison Wells em segredo. Depois de analisar diversas informações, ele encontra evidências que podem provar a ligação de Wells com o flash reverso. Cisco percebe que está muito próximo de descobrir a verdade. Você pode manter o Dr. Wells fora do laboratório amanhã cedo?
Barry também começa sua própria investigação. Ele conversa com Mason Bridge, que vinha investigando Harrison Wells há bastante tempo. Mason afirma ter encontrado provas de que Wells não é quem aparenta ser. Isso aumenta ainda mais as suspeitas de Barry. Depois que Joe e Ed chegam ao esconderijo de Mark Mardon, eles começam a procurar o meta-humano pelo prédio. Joe está determinado a acabar com aquela perseguição de uma vez por todas. Mark aparece e usa seus poderes para atacar os dois. Joe. Ed? Não devia estar aqui. E você não devia estar caçando o Mardon sozinho, parceiro. Enquanto isso, no Star Labs, Cisco continua investigando Harrison Wells escondido. Ele não consegue ignorar as evidências que encontrou e decide ir até o fim. Durante sua investigação, ele descobre uma sala secreta dentro do laboratório. Lá ele encontra informações impossíveis de explicar, incluindo o Jornal do Futuro, que fala sobre o desaparecimento do Flash em uma crise que ainda nem aconteceu. Nesse momento, Wells aparece atrás dele. Cisco tenta agir normalmente, mas Wells percebe imediatamente que ele descobriu a verdade. Sem ter mais motivos para mentir, Wells admite tudo. Ele revela que é o homem por trás da máscara amarela que atacou Barry durante toda a temporada. Cisco fica em choque. Wells diz que gosta dele e que sempre teve carinho por ele, mas afirma que Cisco descobriu algo que não poderia saber. Cisco tenta conversar e entender tudo o que está acontecendo. Por alguns segundos, parece que Wells vai deixá-lo sair vivo. Então Wells usa sua super velocidade e ataca Cisco. Cisco cai gravemente ferido no chão do laboratório. Antes de morrer, ele encara Wells. Acreditar no que aconteceu é uma das cenas mais impactantes de toda a temporada, porque mostra claramente quem é o verdadeiro vilão. Ao mesmo tempo, Barry vai até a casa de Iris. Depois de tantos anos guardando seus sentimentos, ele finalmente decide abrir o coração. Barry diz que a ama desde que era criança e que nunca conseguiu esquecer esse sentimento. Acho que ela não é a pessoa certa pra você. Então quem é? Enquanto Barry e Iris estão juntos, uma enorme tempestade começa a se formar sobre Central City. Nuvens escuras cobrem o céu e ventos violentos atingem a cidade inteira. A situação piora rapidamente e vários raios começam a cair. Joe entra em contato com Barry, avisando que uma catástrofe está prestes a acontecer. Depois de uma conversa cheia de emoção, os dois se beijam. Barry deixa Iris e corre para salvar a cidade. Como Flash, ele começa a correr em velocidades cada vez maiores ao redor da tempestade, tentando enfraquecê-la. Quanto mais rápido ele corre, mais energia produz. Pela primeira vez, ele ultrapassa todos os seus limites. Sua velocidade continua aumentando, até chegar a um nível que ele nunca havia alcançado. O mundo ao redor começa a ficar estranho. Luzes aparecem diante dele e o ambiente parece se distorcer. De repente, tudo muda. Barry percebe que o tempo está voltando para trás. Os carros retornam às posições anteriores. As pessoas repetem movimentos que já haviam feito. Os acontecimentos começam a se desfazer diante de seus olhos. Quando finalmente para de correr, Barry percebe algo inacreditável. Ele voltou para um momento anterior daquele mesmo dia. Cisco está vivo novamente. A tempestade ainda não aconteceu. O beijo com Iris ainda não aconteceu. Todos os eventos das últimas horas foram apagados. Barry entende que correu tão rápido que acabou viajando no tempo sem querer. O episódio termina com Barry completamente surpreso ao perceber que ganhou uma habilidade que ele nem imaginava possuir. Agora ele tem a chance de mudar tudo o que aconteceu, incluindo a morte de Cisco e os planos do Flash Reverso. Esse final muda completamente a história da série e marca a primeira viagem no tempo de Barry Allen mostrada em The Flash. Se você gostou desse resumo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aí embaixo o que você achou dessa revelação do Flash Reverso e qual episódio você quer ver resumido aqui no canal.